Esse histórico do Sampaoli, de um ótimo treinador, só que de um furacão de relacionamento dentro dos clubes. Então no Santos ele deixou isso, no Flamengo ele deixou isso e no Atlético Mineiro ele deixou isso. Será que é falta de treinador no mercado? Será que... O que é, de certa forma? Porque teve um negócio um pouco antes com o Sampaoli, foi o primeiro nome, acho que surgiu, e parece que não tinha dado certo. Eles mudaram o plano. E acabou vindo o Sampaoli. Né? Parece algo de pouca opção, ou de... Não, eu não acho o mercado farto, mas eu acho que o caso do Sampaoli com o Galo tem uma outra questão. O trabalho dele no Galo é bom. Do Campeonato Brasileiro divino. Eu acho que quem pensa no Sampaoli vive uma dicotomia ali, né? Porque eu acho o Sampaoli um ótimo treinador. O conteúdo é magnífico. É muito bom. Só que ele é um cara problemático. Tem sido para implementar. Ele tem sido quase sempre incontrolável pelas diretorias dos clubes. Fazer um relato aqui. E diz que o ambiente fica muito pesado. Numa recente entrevista para o Abre Aspas do GE, participei da entrevista junto com alguns companheiros do GE, Caimota, Rafael Zarco, com medo de ter esquecido alguém, mas enfim, me perdoe se esqueci. E ele reconhecia a questão de relacionamento como um ponto para rever, isso é uma questão, mas ele também entende que como ele faz muito poucas concessões em relação ao que ele pensa de futebol, e implantar a identidade dele de jogo por vezes exige, escolha dos jogadores, e dois, uma espécie de tempo para mudar comportamentos. Sim. Que o fato dele recentemente ter assumido trabalhos em que ele precisava chegar e imediatamente começar a jogar, bombeiro, não ajudaram. E é exatamente o que a gente está vendo agora. Então, a gente não sabe se ele está disposto a algumas concessões nesse momento em que ele vai assumir e logo no primeiro jogo tentar mudar o cenário de uma eliminatória contra um rival contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. E depois ter ali jogos em que Copa Sul-Americana e melhorar um pouco a situação do Atlético nessa temporada para ir ano que vem colocar um pouco a identidade dele. E entender também, dentro do que é a questão financeira do Atlético e a avaliação dele de elenco, o que foi conversado entre ele e diretoria, não para agora, porque agora tem janela fechada. De repente a contratação é pensando na próxima temporada. Mas para as próximas janelas. Né? Mas também para que não fique depois aquela linha cruzada de me prometeram tantos reforços e não está vindo. Preciso disso, através de debates públicos que acabam construindo pouco. Porque saber o que foi, se isso foi bem amarrado nesse momento. E acho que era importante isso ser dito agora para o torcedor. Olha, Sampaoli vem nessas condições atuais, talvez o ano não seja o que a gente imagina, né? Mas estamos pensando também na próxima temporada. Embora a gente também saiba que é difícil pensar na próxima temporada aqui no futebol brasileiro, com o ano estando apenas em setembro. E com um clássico pelo caminho. Com um clássico que pode decretar a classificação ou eliminação do Atlético, num jogo em que ele está atrás. Né? 2-0 a favor do rival. E quem fez essa escolha, que o Vitor, muito competente, conhece ele, acho que até como atleta, não sei se ele pegou como atleta, acho que já não, né? Não sei se o Vitor ainda estava jogando, acho que não. Não, eu acho que terminou. O Vitor não jogava. Eu acho que ele já tinha feito a transição. O Hever que acabou pegando ele nesse retorno. Então ele já sabe do que tem de pró e contra, né? Então é conhecido e é sabido. E é óbvio que eu acho que nessa mesa deve ter sido colocado algumas das dificuldades, porque esse grupo também foi muito montado agora com o Cuca, né, cara? Essa característica desses jogadores. Mas agora tem ótimo material humano aí para trabalhar, né? Tem ótimo material humano para trabalhar e a gente aqui pensando. A gente não sabe na cabeça do Sampaoli o que de repente ele precisa. Acreditamos, se for ver, que é possível fazer algo com esse elenco do Flamengo, ou do Atlético Mineiro, desculpa. Aí que a gente vai ver. O problema que eu coloco assim, se chega-se com muito, sabe aquele negócio, com muita questão de parece que precisa mudar tanta coisa, isso causa um impacto tão ruim internamente, grupo, né? Porque o ambiente de trabalho ele é construído, a gente falava ali dentro, para as pessoas que estão comandando e os comandados também que ajudam. Então é bem esse início, tem que ter um choque. Tá bom, choque de gestão é normal. O brasileiro se dispersa muito fácil, beleza. Ele tem um jeito mais sério de trabalhar, tá tranquilo. Só que informações onde parece que ele não tratava bem algumas pessoas, isso também pode ser que a curto prazo dê um certo resultado.
E gere um desgaste a longo prazo. E será que isso, desse elenco que tem na mão, o que ele gostaria de ter e o que seria possível acontecer com o Atlético, aí a gente, lógico, vai precisar de tempo. Porém, eu acho que a escolha feita também não é um mercado farto, de repente, opções. Não é que o Atlético, não estou querendo dizer que o Atlético não foi criativo, que não tem nada a ver. Ele tem realmente um currículo que é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você fala, poxa vida, com todos os problemas, eu prefiro a capacidade certa do Sampaoli, com toda a experiência dele. Tem outro aspecto, assim, que eu não costumo ser mais, já fui mais, tão radical nessa coisa de, você saiu de um modelo para outro, porque isso é verdade, é melhor que seja assim. Eu acho que se você olhar a cartilha de como fazer futebol, o ideal é você não promover guinadas permanentes em modelo de jogo, em ideia de jogo, até porque isso acaba gerando quebras e muito mais rupturas. Mas tem momentos que você precisa colocar um time em campo e precisa recorrer às soluções disponíveis. Agora, para você ver como é a questão, né? O Atlético teve o Milito numa temporada, vai para o Cuca, que pega o jogo de posição do Milito, coloca de lado, vem para um outro modelo que é bastante diferente e agora retorna ao modelo de jogo de posição do Sampaoli, muito mais próximo do Milito do que o do Cuca. Sendo que o Cuca, por 2 janelas de transferência, teve muita voz na formação de parte importante desse elenco, que voltando àquele meu comentário inicial. Aí termina a janela, agora que você não pode mais mexer, você troca o comandante do elenco. E que nessa característica, para complementar, do Cuca, a gente não viu, ele não conseguiu fazer esse Atlético, mesmo escolhendo as peças que ele escolheu, jogar do jeito que normalmente a gente viu. Aquele time agressivo, né? Aquele time protagonista, mesmo dentro de casa. O Atlético não conseguiu. Por isso que ele não andou do jeito que ele queria. Já há bastante tempo, né? Apesar de ter chegado nas 2 finais no ano passado, também não conseguia jogar bem, né? Aquele futebol de agradar, né? Era um time muito pragmático, assim, né? Vamos ver. Tomara, eu torço para dar certo, porque eu gosto muito das ideias do Sampaoli, né? Normalmente o time dele é gostoso de se ver jogar. E ouvir ele falar de futebol é também absolutamente fantástico. Exato, é um cara que gosta daquilo que faz, né? O problema é que às vezes as pessoas do clube acabam não gostando muito do jeito dele trabalhar. Vão ter que lidar bem com esse entorno, justamente para blindar esse restante todo, porque energia negativa, esses padrões de comportamento não é só dentro do campo, é no dia a dia. Como que eu chego, como que eu te cumprimento, eu dou mais risada. Santos deu uma entrevista, né, de como era o trabalho com ele no Atlético, ele falava assim, eu chegava no vestiário, no primeiro dia boa tarde, professor. Silêncio. Boa tarde, professor. Silêncio. Terceiro dia eu já não dava mais. Já acabou. Igual o Lédio, sim? Não respondia. Não, o Lédio é meio assim, broncão, não é? Não, o Lédio é simpático. É que o Lédio é estrela, né? É verdade. O Lédio ele é um intrépido. Para começar a debater o técnico, a gente tem que imaginar qual é a intenção do clube. Certo. Qual é o pensamento? Que direção que o clube está querendo fazer para o futebol dele? Então você demite o Cuca. Ok, demite o Cuca, não está bem, o time não anda, tomou 2-0 do Cruzeiro, é uma equipe que não andou com o Cuca e demite. O Cuca tem um determinado estilo de treinador. Aí você não pode mudar o elenco porque o mercado fechou. Então você não vai contratar ninguém. Então você vai ter o mesmo elenco. Aí você traz um treinador que pensa completamente diferente do Cuca. Né? Então, eu acho que o maior problema do futebol brasileiro, dos clubes, é não ter uma direção definida do que eles querem com o futebol. É trocar de treinador. Vamos trocar de treinador, tá mal, boa. Quem tá aí? O São Paulo é legal. O que ele fez no passado? Nada, ele tava parado, foi mal no Rennes, foi mal no Atlético, foi demitido. Então, qual é o trabalho bom do São Paulo nos últimos anos? Para você falar assim, caramba, que grande contratação. Não é uma grande contratação, na minha visão, tá? E eu gosto do trabalho do Sampaoli, mas na minha visão, não é uma grande contratação, é uma incógnita. Ninguém sabe o que vai acontecer, nem se vai melhorar, nem se vai jogar mais do que estava jogando com o Cuca. Não dá para apostar, não dá. Eu acho que não chacoalha elenco, eu acho que não chacoalha ambiente, não chacoalha. É um novo treinador, só.